Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar início às nossas atividades, né, com a aula de ciência. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro de ciências nas páginas 296 até a página 299. 296 até a página 299, ok? Nós vamos começar a nossa unidade 4 falando sobre um recurso natural muito importante, que é a água, tá certo? Então, nós vamos começar em nossa unidade 4 falando sobre a água, né, que é um elemento bastante importante para a nossa sobrevivência, não é isso? Então, para começar, vocês irão aí observar essa imagem, né, no livro, que mostra as cataratas do Iguaçu, né? Uma parte das quedas que está localizada no Parque Nacional do Iguaçu, no lado brasileiro, né? Então, vocês irão observar essa imagem e vão responder esses dois questionamentos que tem logo abaixo da imagem, certo? Mas primeiro nós vamos ler esses questionamentos para que vocês possam responder aí oralmente, né? Ou fazer uma reflexão sobre essas perguntas aí. A primeira diz o seguinte: apesar de haver grande quantidade de rios e lagos no território brasileiro, em certas áreas do país corre-se o risco de faltar água. Por que isso acontece? Então, respondam oralmente. Nós sabemos, né, que há risco de faltar água em algumas regiões do Brasil. Por quê? Isso acontece também devido à mudança climática também, né? Como nós sabemos, aqui na região Nordeste, onde predomina o clima semiárido, o clima seco, né, as chuvas são irregulares e os períodos de seca são extremamente longos, não é? Em outras regiões, por exemplo, na região sudeste, né, já se tem um volume grandioso de água aí. A população ela é maior, então a população ela vai consumir mais água. E quando ela consome mais água, o que é que vai acontecer? Vai haver a poluição de rios, de lagos, né? Então, quando a população ela é maior, ela exige maior consumo da água, né? Então, chegando a desperdiçar essa água. Ao contrário da região Nordeste, que é algumas cidades, alguns estados que as chuvas são irregulares, né? E eles sofrem a população sofre com essa falta aí de água, certo? Então, por isso que temos que consumir, né, a água de forma responsável, não é isso? O segundo questionamento, o que é que diz aí? Do total de água que é no planeta, a maioria está nos oceanos, nós sabemos disso. A água doce, em menor quantidade, está quase toda depositada em locais cujas condições dificultam o acesso a ela. Que condições são essas? Responda oralmente. Então, nós sabemos também que há águas que se encontram no subterrâneo, né? Na parte subterrânea, que dificulta o acesso, né? A ter acesso a essa água. Mas a maior quantidade de água doce está na forma de gelo, né? Como nós vimos na aula passada. Nos polos e no pico das montanhas, de algumas montanhas, também se encontra essa água, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro esses questionamentos, né, dessas duas questões, mas vocês podem colocar também os seus questionamentos a respeito da primeira e segunda questão aí, logo abaixo da imagem, na página 296, ok? Então, como vamos de início, né, nós vimos aí nessa imagem, mostra as cataratas do Iguaçu, entre as fronteiras do Brasil e a Argentina, que é um conjunto de quedas d'água, né, do rio Iguaçu, que é uma das maiores atrações turísticas do nosso país e uma amostra de como ele é rico em grande quantidade de rios e lagos. É o que mostra aí essa imagem, ok? Vamos para a página 297, onde nós vamos falar sobre os estados físicos da água. Então, vamos saber aí quais são os estados que se encontra a água na natureza. Prestem atenção na explicação. Então, olha só. Os elementos da natureza são compostos por minúsculas partículas. Essas partículas são chamadas de átomos, certo? Como eu vou mostrar aí na imagem. Os átomos se ligam formando as moléculas, né? Então, esses elementos da natureza, eles na maioria são compostos por essas minúsculas partículas que são denominadas de átomos
e esses átomos se ligam formando as moléculas. As moléculas, por sua vez, formam as substâncias. A água, por exemplo, ela é uma substância, certo? Ela é uma substância composta por moléculas, né, formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a água ela é uma substância que é formada por moléculas, né, que essas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É como nós falamos a fórmula da água, né? H2O. Então, o que é que significa quando vocês virem aí H2O? Então, já vão saber, né, que são como é formada as moléculas da água. H, né, que são 2 átomos de hidrogênio, e o O, que é 1 átomo de oxigênio, ok? A molécula da água é representada por esse símbolo aí que eu estou mostrando na imagem, ok? A água, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos na natureza: estado sólido, líquido e gasoso. São as 3 formas que podemos encontrar a água na natureza. Vamos ver ela em estado sólido. Quando eu falo da água em estado sólido, né, é o gelo. O gelo, ele é sólido, então é a água em estado sólido. Nesse estado, as moléculas estão ligadas firmemente umas às outras de forma bem estruturada. A neve e os icebergs também estão nesse estado. É o que mostra aí a imagem, né, dessas partículas, dessas moléculas da água no estado sólido, que ela fica mais ligada, ela fica mais firme, ligadas firmemente umas às outras, como mostra aí a imagem, ok? Vamos ver agora a forma no estado líquido, né? Então, a água que se encontra no estado líquido são as águas dos rios, dos lagos, das cachoeiras, né? Dos mares. Então, todo esse tipo de água aí, ela se encontra no estado líquido, é o estado líquido da água. Nesse estado, as moléculas estão mais soltas que no estado sólido. No estado sólido, nós vemos que elas estão mais ligadas firmemente. Já no estado líquido, elas estão mais soltas, certo? E deslizam umas sobre as outras. Por isso, elas adotam o formato do recipiente que se encontra, certo? A gente já falou nisso também, né? Depende do formato do recipiente, né? Para que a água tome forma de acordo com aquele recipiente que ela está ocupando. Não podemos ver a água no estado gasoso, né? Que é o terceiro estado da água aí que nós encontramos na natureza, pois suas moléculas estão muito afastadas umas das outras. A do estado sólido se encontra ligadas firmemente, uma juntinha da outra. A do estado líquido, separadamente. E já a do estado gasoso, elas estão muito afastadas, certo? Uma das outras. Quando se estende a roupa no varal, por exemplo, e ela seca, ou quando se coloca água para ferver e ela evapora. A água no estado líquido não desapareceu, ela passou para o estado gasoso. Então, nós podemos ver isso diariamente, né, na nossa casa. Quando nós colocamos a roupa para secar no varal, né, que aquela roupa está encharcada de água, nós sabemos que está no estado líquido, colocada, exposta ao sol, então ela vai secar, a roupa vai secar. Então, aquela água, ela só vai transformar, ela vai se transformar, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, porque ela vai evaporar. Do mesmo jeito, quando se coloca uma água para ferver, né? Então, aquelas gotículas ali que ficam na tampa da panela são, no caso, é a água, né? Que evapora, né? Ela evapora. Aquela fumacinha que sai é água em estado de vapor, certo? As mudanças do estado físico da água são influenciadas por alguns fatores. Então, essas mudanças do estado físico da água, sólido, líquido e gasoso, elas são influenciadas por alguns fatores do ambiente em que elas se encontram, como a temperatura, a quantidade de calor, né, e a altitude. São alguns dos fatores que influenciam essa mudança aí da água para esses estados. É o que nós vamos ver agora, certo? A seguir, vamos ver melhor e vamos entender melhor como ocorrem essas mudanças aí de acordo com a temperatura e a altitude, certo? Das passagens dos estados físicos da água.
Então, vamos à página 298 para nós entendermos como funciona essa mudança, né, do estado da água, físico da água, ok? Então, vamos ver aí na página 298 as mudanças de estado físico da água, que são vaporização, condensação, solidificação e fusão. Vamos ver como é cada uma dessas mudanças de estado físico, começando pela vaporização. A vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Ela pode ocorrer de duas formas, por evaporação e ebulição. Vamos ver aí um exemplo dessas duas. Por exemplo, se colocarmos uma bacia com água exposta ao calor solar, veremos que depois de algum tempo a água some da bacia. Isso ocorre porque ela evapora, torna-se vapor de água que é invisível e leve e sobe para a atmosfera. Esse fenômeno lento da passagem para o estado gasoso é chamado de evaporação, certo? É o que acontece também com a roupa no varal que eu citei, né? Ela está encharcada de água, né, no estado líquido, então aquele líquido ele vai evaporar, ele vai se transformar para o estado gasoso, de acordo com a temperatura, certo? Quando a água ferve, por exemplo, é possível observar o quê? Formação de bolhas de vapor na tampa da panela, né? Esse fenômeno é chamado de ebulição. A ebulição é a passagem rápida da água do estado líquido para o estado gasoso. Evaporação é a passagem mais lenta, né? E já a ebulição é a passagem mais rápida da água do estado líquido para o gasoso. Em regiões ao nível do mar, ela ocorre a 100 graus centígrados, certo? A água quando ela passa, né, essa mudança de estado líquido para o gasoso, nós denominamos de evaporação. Condensação. A condensação consiste na passagem da água em vapor para o líquido. Então, olha só, condensação consiste na passagem de água em vapor ao estado líquido. Como é que ocorre essa transformação da água, essa mudança de vapor para o líquido novamente? Ela pode ser observada quando suspendemos a tampa de uma panela em que a água está fervendo. O vapor da água se transformou nas gotas que escorrem pela superfície. Então, se nós levantarmos a tampa da panela, nós vamos ver aquele monte de gotículas ali na tampa da panela. Então, a água saiu do estado de vapor e passou a ser líquida novamente, tá certo? Então, esse estado, essa mudança, se dá pelo nome de condensação. De vapor, né? A água no estado em vapor e passa a ser líquida novamente. Solidificação. Quando colocamos a água no congelador, por exemplo, né? A água em estado líquido, então ela vai se transformar no sólido, ela vai passar para sólido. Então, quando colocamos a água no congelador, ela vai perdendo o calor. Depois de algum tempo, a água líquida torna-se gelo. Essa mudança, né, do estado líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Aí alguns exemplos, né, os icebergs, né, que são grandes blocos de gelo que flutuam nos oceanos ou mares também das regiões mais frias. Então, solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido, ok? Vamos ver a última aí, né, a fusão, né, como é esse processo de mudança de estado aí físico da água. Se tirarmos o gelo do congelador, por exemplo, e o deixarmos em um prato em temperatura ambiente. Então, nós tiramos o gelo, né, e colocamos em temperatura ambiente. Ele recebe o calor do ambiente, né, e vai se tornar água líquida novamente, né? Então, aos poucos, o gelo vai derretendo até se tornar líquida. Então, essa passagem do estado sólido para o líquido se chama fusão. A essa passagem da água do estado sólido para o líquido chamamos de fusão. Tiramos o gelo do congelador, deixamos em temperatura ambiente
e aí ela vai perdendo calor, né? Vai perdendo, né? E vai tomando a temperatura do ambiente. Então, aos poucos ela vai derretendo. Então, essa passagem do estado sólido para o líquido, do sólido para o líquido, é denominada de fusão, tá certo? Então, essas foram as 4 mudanças aí de estado físico da água: evaporação, condensação, solidificação e fusão, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E vocês irão fazer o exercício aí da página 299, certo? Até a sexta, tem a terceira, quarta, quinta e sexta questão, da 1 até a número 6. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.